Enquanto o mundo observava os campos de concentração nazistas, Stalin operava um sistema paralelo de prisões secretas que processava milhões de soviéticos em direção à morte ou à escravidão. A Lubianka, em Moscovo, Butyrka, Lefortovo e centenas de instalações do NKVD funcionavam como máquinas de extração de confissões através de tortura sistemática. Células calculadas para não permitir sentar nem dormir. Interrogações durante dias sem descanso. Execuções noturnas em porões insonorizados onde os disparos nunca eram ouvidos. As troicas do NKVD sentenciavam 300 pessoas em um só dia. Cada região soviética tinha cotas de prisões e execuções a cumprir. Entre 800 mil e 1 milhão de pessoas foram fuziladas nessas instalações durante a guerra. Soldados soviéticos que sobreviveram ao cativeiro alemão foram imediatamente enviados a campos de filtragem, onde a maioria recebeu sentenças de 10 anos ou execução por traição. Como funcionava a arquitetura do terror projetada para quebrar a mente humana? Por que soldados que escaparam dos nazistas foram tratados pior do que prisioneiros alemães? Esta é a história das prisões secretas de Stalin. A arquitetura do terror. A rede de prisões secretas de Stalin. Atrás das fachadas de granito do centro de Moscovo, sob as ruas onde os cidadãos soviéticos se apressavam para o trabalho, existia um mundo completo de sofrimento e escuridão absoluta. A Lubianka, quartel-general do NKVD, ergia-se como um monumento arquitetônico ao terror institucionalizado. Seu exterior projetava poder e permanência, mas seus espaços interiores haviam sido meticulosamente projetados para um único propósito: quebrar seres humanos por meio de tormento psicológico e físico sistemático. Os níveis do porão da Lubianka desciam mais profundo do que a maioria dos moscovitas podia imaginar. Arquitetos trabalhando sob a supervisão do NKVD haviam criado um labirinto de salas de interrogatório, celas de isolamento e câmaras de execução que maximizavam tanto a eficiência quanto a devastação psicológica. As dimensões das celas foram calculadas com precisão para diferentes propósitos de controle. Algumas mediam apenas 1 metro por 2 metros, forçando os prisioneiros a permanecer de pé ou agachados durante dias. Outras, projetadas para confinamento solitário, se estendiam o suficiente para que um prisioneiro pudesse deitar-se, mas estreitas demais para estender ambos os braços simultaneamente. As paredes estavam pintadas em cores específicas escolhidas por seu efeito psicológico, verdes e cinzas escuros que absorviam a luz e criavam uma atmosfera de crepúsculo permanente. Os sistemas de ventilação eram deliberadamente inadequados, criando atmosferas espessas com um cheiro de dejetos humanos, medo e decomposição. A regulação de temperatura foi convertida em arma. Algumas celas permaneciam perpetuamente gélidas, com água nos pisos congelando durante os invernos moscovitas, enquanto outras eram aquecidas a níveis sufocantes que deixavam os prisioneiros arfantes e delirantes. O isolamento acústico entre salas de interrogatório impedia que os prisioneiros ouvissem os gritos de outros, intensificando o isolamento e a incerteza. Quando ocorriam execuções nas galerias de tiro do porão, grossas paredes amorteciam os disparos até o silêncio. Prisioneiros em celas diretamente sobre essas salas de morte muitas vezes não tinham ideia de que dezenas de seus companheiros de reclusão estavam sendo metodicamente fuzilados a poucos metros sob seus pés. Os arquitetos deste espaço compreendiam que não saber poderia ser tão psicologicamente devastador quanto saber. Além de Moscovo, o NKVD operava uma extensa rede de prisões de trânsito que canalizava milhões através do sistema judicial soviético. A prisão Butyrka, uma das instalações penais mais antigas de Moscovo, foi expandida dramaticamente durante este período para processar o enorme volume de prisões. Originalmente projetada para abrigar 1.500 pessoas, para 1941, continha rotineiramente mais de 20 mil prisioneiros simultaneamente. A cela número 58, projetada para 25 prisioneiros, regularmente abrigava 300 homens que dormiam em turnos, seus corpos pressionados juntos na escuridão fétida. A prisão Lefortovo se especializava em prisioneiros estrangeiros e alvos de alto valor.
Seus protocolos de interrogatório eram considerados os mais sofisticados do sistema NKVD. A distribuição do edifício impedia que os prisioneiros se encontrassem entre si em corredores ou durante o transporte. Um complexo sistema de sinos alertava os guardas quando mover prisioneiros, assegurando que cada indivíduo permanecesse convencido de estar completamente sozinho na instalação. Esse isolamento arquitetônico servia a um propósito calculado. Prisioneiros que acreditavam que ninguém mais sabia de sua detenção eram mais propensos a cooperar com os interrogadores, esperando que a obediência pudesse levar ao reconhecimento de sua existência. A rede se estendia muito mais além da capital. Quando a União Soviética anexou o leste da Polônia em setembro de 1939, equipes arquitetônicas do NKVD chegaram em questão de semanas para avaliar a infraestrutura carcerária existente. As instalações polonesas em cidades como Lwów e Białystok foram imediatamente reconvertidas. As celas existentes foram subdivididas para aumentar a capacidade. Os porões foram convertidos em centros de interrogatório. Em questão de meses, esses edifícios que tinham servido à aplicação da lei polonesa se transformaram em nodos do aparelho de terror de Stalin. Os estados bálticos experienciaram transformações paralelas após sua anexação em junho de 1940. Em Tallinn, Riga e Vilnius, equipes do NKVD requisitaram prisões existentes e rapidamente excederam sua capacidade. Novas instalações de detenção foram improvisadas em antigas escolas, armazéns e até mesmo igrejas. A velocidade dessa expansão revelou um planejamento cuidadoso que havia preparado protocolos detalhados para estabelecer rapidamente infraestrutura carcerária em territórios recém-conquistados. Os campos de trânsito siberianos representavam outra categoria completamente distinta. Estas instalações não estavam projetadas para interrogatório, mas sim para classificação e retenção temporária de prisioneiros em rota para os campos de trabalho do Gulag. Instalações como as de Sverdlovsk e Novosibirsk processavam dezenas de milhares mensalmente durante períodos de pico de deportação. Os prisioneiros chegavam de trem, eram alojados temporariamente em barracas massivas, submetiam-se a exames médicos superficiais para determinar a capacidade de trabalho e, em seguida, eram despachados para seus destinos finais. As barracas eram simples estruturas de madeira com aquecimento mínimo. Os prisioneiros dormiam em tablones de madeira em níveis que alcançavam o teto. O tifo, a disenteria e a tuberculose se espalhavam sem controle por essas populações. A disposição física desses campos de trânsito facilitava a desumanização por meio do processamento industrial. Os prisioneiros eram movidos através de procedimentos de linha de montagem, chegada, registro, desinfecção, avaliação médica, classificação e partida. Em cada etapa, a identidade individual diminuía. Os guardas processavam centenas diariamente com o desapego de trabalhadores de fábrica. Instalações especiais do NKVD existiam para categorias particulares de prisioneiros. Nas montanhas Urais, complexos isolados abrigavam oficiais de inteligência alemães capturados e nazistas de alta patente, designados para interrogatório intensivo. Essas instalações combinavam elementos da sofisticada infraestrutura de interrogatório da Lubyanka com o isolamento remoto dos campos siberianos. Os prisioneiros aqui enfrentavam interrogadores experientes que tinham acesso a extensos arquivos de inteligência e podiam conduzir interrogatórios que duravam semanas sem interrupção. O afastamento assegurava que os gritos não seriam ouvidos e que a fuga era impossível. A escala quantitativa desta rede desafiava a compreensão fácil. Para 1945, o sistema prisional do NKVD abrangia centenas de instalações maiores e milhares de centros de retenção menores. Os números exatos permaneceram segredos de Estado mesmo após o colapso soviético, mas a pesquisa arquivística nos anos 90 revelou dados fragmentários. Somente Moscovo mantinha pelo menos 15 prisões maiores controladas pelo NKVD. Cada cidade soviética importante tinha múltiplas instalações. Territórios recém-anexados na Polônia, nos Estados Bálticos e na Besarábia adicionaram dezenas mais.
Estimativas conservadoras sugerem que a rede podia albergar simultaneamente mais de 2 milhões de prisioneiros em instalações do NKVD separadas do sistema de campos de trabalho do Gulag. Cada decisão arquitetônica servia aos objetivos do regime: extrair confissões, eliminar inimigos e processar seres humanos para execução ou trabalho escravo com máxima eficiência. Os sobreviventes, que posteriormente documentaram suas experiências, notaram consistentemente o impacto psicológico da própria arquitetura. Os corredores labirínticos da Lubyanka, o aglomerado massivo de Butyrka, a aridez industrial dos campos de trânsito siberianos, cada ambiente comunicava impotência e insignificância. Os prisioneiros compreendiam através dos próprios espaços físicos que haviam entrado em um reino onde o valor humano individual havia sido anulado, a máquina de interrogatório do NKVD, métodos, quotas e confissões. No dia 30 de julho de 1937, o NKVD emitiu a Ordem Operacional número 00447. Este documento, assinado pelo chefe do NKVD Nikolai Yezhov, estabeleceu um quadro burocrático para a repressão em massa que continuaria durante os anos de guerra. A ordem dividia as vítimas potenciais em duas categorias e atribuía cotas numéricas a cada região soviética. A categoria 1 consistia naqueles designados para execução imediata. A categoria 2 compreendia aqueles condenados a 8 a 10 anos em campos de trabalho. Os escritórios regionais do NKVD receberam objetivos específicos. A região de Moscovo foi atribuída 5.000 prisões de categoria 1 e 30.000 de categoria 2. A Ucrânia recebeu 8.000 e 28.000, respectivamente. O padrão se repetiu em cada distrito administrativo. Essas cotas criaram incentivos perversos dentro do aparato do NKVD. Oficiais que ultrapassavam seus números designados de prisões demonstravam confiabilidade política e frequentemente recebiam condecorações e promoções. Aqueles que não cumpriam as cotas enfrentavam suspeita de vigilância insuficiente contra inimigos do Estado. A culpa ou inocência real dos presos tornava-se irrelevante para o imperativo burocrático de preencher cotas. Os interrogadores do NKVD recebiam treinamento extensivo em manipulação psicológica e coerção física. Manuais circulavam dentro da organização detalhando técnicas aprovadas para extrair confissões. Embora o conteúdo específico desses manuais tenha permanecido classificado mesmo após o colapso soviético, testemunhos tanto de interrogadores quanto de sobreviventes revelaram padrões consistentes na metodologia. O método do transportador representava a técnica de interrogatório característica do NKVD. Os prisioneiros eram submetidos a questionamentos contínuos durante dias sem dormir, com interrogadores trabalhando em turnos para manter a pressão constante. Um prisioneiro podia ser interrogado durante 18 horas, sendo-lhe permitido retornar à sua cela por 2 horas, depois imediatamente convocado de volta para outra sessão maratônica. Esse padrão podia continuar durante semanas. A privação de sono produzia efeitos psicológicos previsíveis: desorientação, alucinações, julgamento deteriorado e eventual colapso mental completo. Prisioneiros nesse estado assinariam qualquer confissão apresentada a eles, simplesmente para fazer com que a tortura cessasse. As espancadas físicas acompanhavam a guerra psicológica. Os interrogadores do NKVD empregavam técnicas específicas projetadas para infligir dor máxima, enquanto evitavam lesões visíveis que pudessem complicar a ficção burocrática de confissões voluntárias. Os prisioneiros eram espancados nas plantas dos pés com porras de borracha, causando dor insuportável, mas deixando marcas externas mínimas. Rins e órgãos internos eram atacados com golpes cuidadosamente colocados. Os testículos eram esmagados ou submetidos a descargas elétricas. As mulheres enfrentavam violência sexual e ameaças de violação, embora a violação real às vezes fosse evitada para prevenir gravidezes que complicariam o processamento da prisioneira através do sistema. A cela de pé representava um outro refinamento na tecnologia de tortura. Eram caixões verticais apenas um pouco mais largos que um corpo humano, onde os prisioneiros eram trancados em completa escuridão, incapazes de sentar ou deitar.
Horas nesse confinamento produziam cãibras musculares agonizantes e dor nas articulações. Dias em celas de pé causavam dano físico permanente. Alguns prisioneiros emergiam incapazes de andar. Outros desenvolviam psicoses devido à privação sensorial e à agonia física. A tortura com água tomava formas múltiplas. Alguns prisioneiros eram submetidos ao método da mangueira, onde água a alta pressão era direcionada a seus rostos e corpos durante períodos prolongados, causando dor, hipotermia e a sensação de afogamento. Outros experimentavam o banho de afogamento, onde suas cabeças eram submersas repetidamente em água suja até que perdiam a consciência. Depois eram reanimados para mais sessões. Os meses de inverno habilitavam outra variação. Os prisioneiros eram borrifados com água e forçados a permanecer em celas sem calefação, onde a água se congelava sobre seus corpos. O sistema de troicas fornecia o mecanismo administrativo para processar confissões em sentenças. Esses eram tribunais de 3 pessoas que consistiam no chefe regional do NKVD, no promotor regional e no secretário local do Partido Comunista. As troicas revisavam casos em lotes de centenas ou milhares. A revisão de casos individuais raramente excedia 2 ou 3 minutos. A grande maioria das decisões havia sido predeterminada com base em cotas de prisão e requisitos burocráticos mais do que em evidências. Os prisioneiros tipicamente nunca compareciam diante da troika que julgava seu caso. As sentenças eram entregues na cela por guardas, lendo de documentos oficiais. A análise estatística das atividades das troicas durante os anos de guerra revela sua capacidade de processamento massivo. Uma única troika podia sentenciar 300 indivíduos em um único dia de operações. Trabalhando constantemente, uma troika podia processar 90 mil casos anualmente. Com troicas operando em cada distrito administrativo soviético maior, o sistema possuía capacidade para sentenciar milhões anualmente. Documentos arquivísticos mostram que essa capacidade foi regularmente utilizada. Apenas em 1941, enquanto a Wehrmacht avançava por território soviético, as troicas do NKVD sentenciaram a mais de 450 mil pessoas. Muitas dessas sentenças foram executadas mediante fuzilamento imediato, em vez de transferência para campos. As confissões extraídas compartilhavam semelhanças notáveis, independentemente de quando ou onde foram obtidas. Os prisioneiros confessavam formar organizações antissoviéticas, participar em espionagem para potências estrangeiras, planejar sabotagem de instalações industriais e tramarem assassinatos de líderes do partido. A especificidade dessas confissões seguia modelos. Os interrogadores do NKVD trabalhavam a partir de roteiros, preenchendo espaços em branco com nomes de supostos co-conspiradores e detalhes de supostos complôs. Os prisioneiros eram solicitados a implicar outros, criando ondas em cascata de prisões, enquanto cada confissão gerava nomes para novas quotas. O ex-tenente do Exército Vermelho, Dmitry Kolesnikov, preso em novembro de 1941, depois que sua unidade foi cercada por forças alemãs e ele escapou da prisão, experimentou o espectro completo de métodos de interrogatório do NKVD. Seu arquivo, desclassificado nos anos 90, documentou 27 sessões de interrogatório durante 43 dias. As primeiras sessões duravam de 8 a 12 horas. Sessões posteriores excediam 20 horas. O arquivo registrou que Kolesnikov inicialmente negou todas as acusações de colaboração com o inimigo. Depois da 15ª sessão, após 3 dias consecutivos de interrogatório transportador combinado com punição na cela em pé, confessou ter se rendido voluntariamente aos alemães e concordou em fornecer inteligência militar em troca de sua libertação. Além disso, implicou 6 companheiros oficiais como co-conspiradores. Sua audiência de troika durou 90 segundos. Recebeu sentença de morte. A execução foi realizada na manhã seguinte. Tinha 26 anos. A meticulosidade burocrática do NKVD criou montanhas de documentação. Cada interrogatório exigia protocolos escritos. Cada confissão era transcrita. Cada decisão da troika era registrada.
Esses documentos eram arquivados, indexados e preservados em arquivos regionais. Quando os investigadores obtiveram acesso a esses arquivos após o colapso soviético, revelaram a extensão surpreendente do sistema. Casos individuais demonstravam a crueldade arbitrária. Agregações estatísticas demonstravam a natureza sistemática do terror que havia transformado a extração de confissões em um processo industrial de eficiência extraordinária e escala sem precedentes. Categorias de vítimas. Quem desapareceu nos locais negros de Stalin? As categorias daqueles que desapareceram em prisões do NKVD durante os anos de guerra abrangiam virtualmente cada segmento da sociedade soviética, mas certos grupos enfrentavam risco sistematicamente elevado. Os oficiais do Exército Vermelho constituíam uma população particularmente vulnerável, especialmente durante as derrotas catastróficas de 1941 e 1942, quando exércitos soviéticos inteiros foram cercados e destruídos por ofensivas alemãs. A Ordem número 270 de Stalin, emitida em agosto de 1941, declarou que qualquer soldado do Exército Vermelho que se rendesse ao inimigo era um traidor à mãe-pátria. A ordem estabelecia explicitamente que famílias de soldados que se rendessem estariam sujeitas à prisão. Isso criou um marco legal pelo qual a derrota militar se traduzia diretamente em ação do NKVD. Oficiais cujas unidades foram destruídas enfrentavam escolhas impossíveis: tentar escapar do cerco e arriscar-se a ser rotulados como desertores, ou permanecer e enfrentar morte certa ou captura. Aqueles que escaparam e retornaram às linhas soviéticas, frequentemente, eram imediatamente presos por destacamentos de bloqueio do NKVD posicionados atrás de unidades de primeira linha, especificamente para interceptar soldados em retirada. O general Dmitry Pavlov comandava a frente ocidental durante a invasão alemã inicial. Suas forças foram destroçadas na primeira semana da Operação Barbarossa. No dia 8 de julho de 1941, Stalin o chamou para Moscovo. Ao chegar, foi imediatamente preso e acusado de traição, covardia e ineptidão criminal. O seu julgamento, conduzido pelo Colégio Militar da Suprema Corte, durou 3 dias. O resultado estava predeterminado. Foi executado por pelotão de fuzilamento no dia 22 de julho, menos de um mês depois do início da invasão. Seu chefe de Estado-Maior, vários comandantes de corpo e dezenas de oficiais de Estado-Maior foram presos simultaneamente. A maioria foi executada. Alguns poucos receberam longas sentenças no Gulag. A mensagem a outros comandantes era inconfundível. O fracasso militar seria tratado como traição. Esse padrão se repetiu durante toda a guerra. Depois do desastre da península de Kerch, em maio de 1942, quando forças alemãs destruíram 3 exércitos soviéticos e capturaram mais de 150 mil prisioneiros, equipes do NKVD chegaram em questão de dias para interrogar oficiais sobreviventes. Dezenas foram presos e executados por suposta traição. Os sobreviventes aprenderam a temer seu próprio aparelho de segurança, tanto quanto o inimigo alemão. Os civis em territórios recém-anexados enfrentavam foco sistemático. Quando a União Soviética ocupou o leste da Polônia, em setembro de 1939, grupos operacionais do NKVD chegaram com listas preparadas de indivíduos designados para prisão. Essas listas incluíam oficiais militares poloneses, funcionários governamentais, oficiais de polícia, juízes, advogados, professores e clérigos católicos. A justificativa era explicitamente baseada em classe. Esses indivíduos representavam a burguesia polonesa e apresentavam resistência potencial à sovietização. Nos 18 meses entre a ocupação soviética do leste da Polônia e a invasão alemã em junho de 1941, forças do NKVD prenderam cerca de 380 mil cidadãos poloneses. Cerca de metade foi deportada para campos do Gulag. A outra metade foi retida em prisões do NKVD em cidades como Lwów, Wilno e Grodno. Essas instalações, projetadas para centenas, abrigavam dezenas de milhares. A superlotação atingiu níveis catastróficos. Na prisão Brigidki, em Lwów,
celas construídas para 4 reclusos abrigavam 40. Os prisioneiros dormiam em turnos. As doenças se espalhavam sem controle. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética e avançou rapidamente em direção a esses territórios, unidades do NKVD enfrentaram a perspectiva de que as populações carcerárias caíssem nas mãos alemãs. A solução foi a massacre. Em Lwów, guardas do NKVD passaram 3 dias executando metodicamente a população carcerária. Sobreviventes que escaparam da matança descreveram cenas de horror inimaginável: prisioneiros fuzilados em suas celas, corpos empilhados em pátios, sangue correndo em riachos pelos corredores. Massacres semelhantes ocorreram em dezenas de outras cidades pelos territórios recentemente anexados. As mortes estimadas nessas matanças carcerárias excederam 20.000. Os estados bálticos experimentaram repressão paralela após sua anexação em junho de 1940. Líderes políticos estonianos, letões e lituanos, oficiais militares, intelectuais e proprietários de negócios foram encontrados em listas de prisão do NKVD. As deportações em massa começaram em junho de 1941. Famílias inteiras foram presas à noite, tiveram minutos para empacotar pertences mínimas e foram carregadas em vagões de gado para transporte à Sibéria. Quase 60.000 bálticos foram deportados no primeiro ano de ocupação soviética. Quando os alemães invadiram dias depois que essas deportações em massa começaram, forças do NKVD nos estados bálticos eliminaram milhares de prisioneiros antes da chegada alemã, em vez de permitir que fossem libertados. Cidadãos soviéticos, designados como membros de nacionalidades potencialmente desleais, enfrentaram castigo coletivo. Alemães étnicos, vivendo na região do Volga, cujos ancestrais tinham se estabelecido lá séculos antes, foram deportados em massa em setembro de 1941. Quase 400.000 alemães do Volga foram realocados forçosamente para o Cazaquistão e a Sibéria. Milhares morreram durante o transporte. Os que sobreviveram enfrentaram duras condições de trabalho em assentamentos especiais, onde lhes era proibido partir, e eram submetidos à vigilância constante do NKVD. Os polacos dentro das fronteiras soviéticas, mesmo aqueles com cidadania soviética, enfrentaram perseguição sistemática. A ordem do NKVD número 00485, emitida em agosto de 1937, mas implementada durante todo o período de guerra, autorizou a prisão de essencialmente qualquer cidadão soviético de etnia polaca sob suspeita de espionagem para a Polônia. Dezenas de milhares de famílias polacas que viviam na Ucrânia e na Bielorrússia soviéticas durante gerações foram encontradas presas, interrogadas e executadas ou enviadas para o Gulag com base somente em sua etnia. Mulheres presas sob o artigo 58 do Código Penal Soviético, que criminalizava a atividade contra-revolucionária, enfrentavam horrores particulares. A Ordem número 0486 focalizava especificamente esposas de homens condenados como inimigos do povo. Essas mulheres foram presas automaticamente após as condenações de seus maridos, independentemente de evidências de suas próprias atividades políticas. Seus filhos eram enviados para orfanatos estatais, onde recebiam novos nomes e eram informados de que seus pais os haviam abandonado. O número de mulheres presas sob esta disposição durante os anos de guerra excedeu 200.000. Os prisioneiros de guerra soviéticos repatriados constituíam outra categoria massiva de vítimas do NKVD. Enquanto forças aliadas libertavam campos nazistas em 1944 e 1945, milhões de cidadãos soviéticos que haviam sobrevivido ao cativeiro alemão esperavam retornar a casa. Em vez disso, foram imediatamente transferidos para campos de filtragem do NKVD. Essas instalações foram projetadas para investigar como cada indivíduo havia sido capturado e o que tinha feito enquanto estava nas mãos alemãs. A suposição subjacente era que qualquer um que se rendesse ou fosse capturado era potencialmente um traidor. O processo de filtragem foi brutal e exaustivo. Cada soldado repatriado enfrentava interrogatório extensivo sobre as circunstâncias de sua captura, seu comportamento em campos alemães e suas interações com autoridades alemãs.
Aqueles que tinham realizado qualquer trabalho para os alemães, mesmo sob coerção e fome, enfrentavam acusações de colaboração voluntária. Aqueles que haviam sobrevivido quando outros morreram enfrentavam suspeitas de que tinham trocado informações ou cooperação por tratamento preferencial. A maioria dos prisioneiros repatriados foi executada ou condenada a longos períodos no Gulag. Aqueles eventualmente liberados enfrentavam o estigma permanente como ex-prisioneiros de guerra, limitando suas perspectivas de emprego e submetendo-os à vigilância contínua. Ivan Kuznetsov, um soldado raso do Exército Vermelho, foi capturado durante o cerco de Kiev em setembro de 1941. Sobreviveu 3 anos em campos de prisioneiros de guerra alemães por pura casualidade e determinação. Quando forças aliadas libertaram seu campo em abril de 1945, ele estava delirante de alegria, acreditando que seu calvário tinha terminado. Em uma semana, estava em um campo de filtragem do NKVD, sendo interrogado como suspeito de traição. Os interrogadores exigiram que explicasse como sobreviveu quando tantos outros morreram. Ele foi acusado de colaboração. Insistiram que nomeasse outros colaboradores. Depois de 6 semanas de interrogatório e tortura, confessou ter ajudado voluntariamente os alemães em troca de rações de comida extras. A confissão era ficção, mas terminou a tortura. Recebeu sentença de 10 anos por traição. Serviu 8 anos em Minas de Ouro de Colima antes de sua libertação em 1953. Foi-lhe proibido retornar à sua cidade natal ou contatar sua família. Morreu sozinho em Magadã em 1971, nunca tendo sido reabilitado. A análise estatística da repatriação revela a escala dessa injustiça. De perto de 5 milhões de soldados do Exército Vermelho capturados por alemães durante a guerra, cerca de 3 milhões morreram em cativeiro por fome, doença, execução ou trabalho excessivo. Os 2 milhões que sobreviveram e foram repatriados enfrentaram perseguição sistemática. Entre 15% e 20% foram executados imediatamente após a filtragem. Outros 40% a 50% receberam penas no Gulag, variando de 8 a 25 anos. Apenas uma minoria retornou diretamente à vida civil, e mesmo esses enfrentavam estigma permanente e vigilância como ex-prisioneiros de guerra. A estrutura ideológica subjacente a este tratamento descansava na afirmação de Stalin de que não havia prisioneiros de guerra soviéticos, apenas traidores. Essa formulação tornava a rendição em si um crime, independentemente das circunstâncias. Um soldado cuja unidade inteira foi destruída, que foi ferido e inconsciente quando capturado, que foi um dos milhões cercados nas derrotas catastróficas de 1941, nenhuma dessas circunstâncias importava. A sobrevivência do cativeiro alemão tornou-se sua própria prova de culpa. Esta política teve efeitos devastadores na disposição de soldados soviéticos a se renderem mesmo em situações sem esperança. Sabendo que a captura significava morte certa, ou o Gulag se sobrevivessem, soldados soviéticos muitas vezes lutavam até a morte em vez de serem feitos prisioneiros. Esta resistência fanática contribuiu para as taxas extraordinárias de baixas na frente oriental. Também significou que soldados soviéticos feridos, que poderiam ter sobrevivido com cuidados médicos adequados, muitas vezes morriam porque seus camaradas não permitiriam a rendição mesmo para receber tratamento. O tratamento de civis repatriados e trabalhadores forçados foi paralelo ao de prisioneiros de guerra militares. Milhões de civis soviéticos haviam sido deportados para a Alemanha para trabalho forçado em fábricas e fazendas. Quando os exércitos aliados libertaram esses trabalhadores em 1944 e 1945, equipes do NKVD chegaram para processá-los por meio de filtragem. Mulheres jovens que haviam sido adolescentes quando deportadas enfrentavam acusações de partida voluntária e colaboração. Homens que haviam trabalhado em fábricas alemãs sob vigilância enfrentavam acusações de ajudar a economia de guerra alemã. A suposição de culpa, até que se prove a inocência, impregnava cada aspecto do processo de filtragem. Famílias de aqueles que morreram em cativeiro alemão enfrentavam uma cruel incerteza.
porque o governo de Stalin se recusava a reconhecer que soldados soviéticos podiam ser legitimamente capturados, nenhuma notificação sistemática de mortes de prisioneiros de guerra ocorria. As famílias podiam não receber informações durante anos. Quando homens falhavam em retornar após a guerra, as famílias não podiam saber se seus entes queridos haviam morrido em combate, morrido em campos alemães ou eram mantidos em prisões soviéticas. Esta incerteza aumentava a dor e a perda, negando às famílias até mesmo o mínimo consolo de conhecer os destinos de seus entes queridos. O contraste entre o tratamento soviético de prisioneiros alemães e prisioneiros soviéticos iluminou cruelmente os valores do regime. Inimigos alemães receberam um tratamento duro consistente com normas de tempos de guerra, embora no extremo final da conduta aceitável. Cidadãos soviéticos que haviam sofrido nas mãos dos alemães receberam um tratamento que sugeria que seu próprio governo os via como maiores ameaças do que invasores estrangeiros. Essa inversão de lealdade e suspeita demonstrou que Stalin temia seu próprio povo mais do que o regime nazista que estava combatendo. Execuções e fossas comuns. A escala industrial do terror de Stalin. A mecânica de execução em massa no sistema do NKVD havia sido refinada ao longo de anos de prática antes do início da guerra. Para 1939, existiam procedimentos estabelecidos para matar eficientemente grandes números de pessoas com recursos mínimos e máximo segredo. O massacre da floresta de Katyn demonstrou esses procedimentos em sua forma mais sistemática. Em abril e maio de 1940, esquadrões da execução do NKVD mataram 22 mil oficiais polacos, intelectuais e líderes cívicos em vários locais por todo o oeste da União Soviética. O local individual mais extenso foi a floresta de Katyn, perto de Smolensk, onde cerca de 4.300 vítimas foram fuziladas. O NKVD abordou essa tarefa com meticulosidade burocrática. Os prisioneiros foram transportados de campos em pequenos grupos e lhes disseram que estavam sendo transferidos para outras instalações. Ao chegarem aos locais de execução, foram imediatamente levados às salas de matança preparadas. O método de execução padrão do NKVD era um único tiro na base do crânio, usando uma pistola Walter alemã. Essa escolha específica de arma era deliberada. Se os corpos fossem descobertos, armas alemãs sugeririam culpa alemã. Os atiradores trabalhavam em turnos. Um prisioneiro era trazido para a sala, forçado a se ajoelhar e fuzilado. O corpo era imediatamente arrastado por guardas à espera, enquanto o próximo prisioneiro era trazido. Este processo permitia que equipes de execução experientes matassem 250 a 300 pessoas por noite. Os corpos em Katyn foram enterrados em valas comuns cavadas por unidades de engenharia do NKVD, usando escavadeiras mecânicas. Múltiplas camadas de cadáveres foram empilhadas em cada vala, com cal espalhada entre as camadas para acelerar a decomposição e reduzir o odor. As sepulturas foram então cobertas e a superfície camuflada com vegetação transplantada. Registros meticulosos foram mantidos do processo, listas dos executados, gastos de munição, locais de sepultamento. Esses registros foram arquivados em Moscovo, onde permaneceram classificados durante 50 anos. Moscovo mesma continha múltiplos locais de execução que operaram durante toda a guerra. O campo de tiro de Butovo, localizado na borda sul da cidade, funcionou como campo de matança primário desde 1937 até 1938 e recomeçou as operações durante os anos de guerra. Investigações arqueológicas conduzidas nos anos 90 identificaram fossas de enterro contendo restos de mais de 20 mil indivíduos. O local havia sido disfarçado como instalação de treinamento restrita do NKVD. Residentes locais ouviam disparos à noite, mas sabiam melhor do que investigar ou discutir o que ouviam. Comunarka, outro local perto de Moscovo, servia a propósitos semelhantes. Esta instalação combinava um campo de tiro com uma dacha, onde oficiais superiores do NKVD se relaxavam depois de conduzir execuções. Exumações revelaram mais de 6 mil corpos enterrados ali. As vítimas incluíam tanto cidadãos soviéticos como nacionais estrangeiros presos em Moscovo.
Muitos eram figuras proeminentes, cientistas, artistas, oficiais militares e funcionários do partido que haviam caído em desgraça. Seus corpos foram lançados em fossas junto com criminosos comuns e cidadãos ordinários apanhados na maquinaria do terror. Os procedimentos nesses locais seguiam protocolos padronizados. Prisioneiros condenados eram transportados de prisões de Moscovo à noite em caminhões sem janelas, especialmente projetados para prevenir a observação externa. Ao chegarem, eram levados diretamente para o edifício de execução, tipicamente uma estrutura pequena com salas insonorizadas. Grupos de 10 a 20 seriam processados juntos. Era-lhes ordenado que se despisse, ostensivamente para exame médico. Suas roupas e efeitos pessoais eram confiscados e catalogados para posterior redistribuição ou venda. Cada prisioneiro era então levado individualmente para a sala de execução, onde seria forçado a se ajoelhar ou a sentar-se. O executor, parado atrás, dispararia um único tiro de um revólver Tokarev ou Nagant na base do crânio. O ângulo era específico, para cima, através do tronco cerebral, garantindo morte instantânea e prevenindo gritos que pudessem alertar as próximas vítimas que aguardavam do lado de fora. Os corpos eram removidos imediatamente por uma porta dos fundos, enquanto o próximo prisioneiro era trazido pela frente. Os executores trabalhavam em turnos devido ao custo físico e psicológico. Mesmo os oficiais do NKVD mais endurecidos achavam que matar continuamente era exaustivo. Vodka era distribuída liberalmente às equipes de execução. Alguns executores desenvolveram alcoolismo severo, outros experimentaram colapsos psicológicos. O NKVD rotacionava o pessoal regularmente para evitar que esses problemas interrompessem as operações. A escala de execuções durante os anos de guerra permanece incerta porque muitos registros foram destruídos, mas evidências fragmentárias possibilitam estimativas. Somente em 1941, enquanto exércitos alemães avançavam e o NKVD trabalhava para evitar que populações carcerárias fossem liberadas, pelo menos 100 mil prisioneiros foram executados em vez de evacuados. Em 1942 e 1943, a taxa de execução diminuiu, mas permaneceu substancial enquanto troicas continuavam sentenciando milhares mensalmente. Para 1944 e 1945, enquanto forças soviéticas avançavam em direção ao oeste e repatriavam milhões de cidadãos soviéticos de territórios ocupados pela Alemanha e campos de prisioneiros de guerra, as taxas de execução aumentaram novamente. Estimativas acadêmicas conservadoras sugerem que forças do NKVD executaram entre 800 mil e 1 milhão de pessoas durante os anos de guerra de 1939 até 1945. Este número exclui os milhões que morreram em campos do Gulag por fome, doença e trabalho excessivo. Representa apenas aqueles que foram formalmente sentenciados à morte e fuzilados em instalações do NKVD. A descoberta e exumação dessas fossas comuns após o colapso soviético revelaram detalhes forenses perturbadores. Muitas vítimas mostravam sinais de tortura anteriores à execução: ossos quebrados, dentes faltando, marcas de queimaduras. Algumas haviam sido disparadas múltiplas vezes, sugerindo incompetência do executor ou crueldade deliberada. O exame das trajetórias de balas indicou que algumas vítimas haviam sido disparadas enquanto estavam deitadas, em vez de ajoelhadas, sugerindo que poderiam estar feridas ou inconscientes quando foram mortas. Efeitos pessoais recuperados de tumbas contavam histórias individuais dentro do horror estatístico. Anéis de casamento inscritos com datas e nomes, óculos cuidadosamente dobrados, livros de oração, fotografias de crianças. Esses objetos humanizavam vítimas que existiam em arquivos apenas como nomes em listas de execução. Antropólogos forenses trabalharam durante anos para identificar restos por meio de registros dentários, análise de estrutura óssea e correlação de artefatos com documentos arquivísticos. Milhares de vítimas permaneceram não identificadas, seus ossos misturados com outros em fossas que continham centenas.
A compartimentalização psicológica necessária para que pessoal do NKVD participasse desse sistema foi mantida por meio de doutrinação ideológica e ameaças. Os oficiais foram ensinados que aqueles que matavam eram inimigos do povo que destruiriam o Estado soviético se lhes fosse permitido viver. A hesitação ou apreensão era tratada como politicamente suspeita. Oficiais que solicitavam transferência para longe de deveres de execução às vezes se encontravam sob investigação por confiabilidade política insuficiente. O caminho mais seguro era realizar os massacres designados sem reclamações e beber vodka suficiente depois para dormir. O destino dos prisioneiros de guerra, prisioneiros alemães e traidores soviéticos. Quando os primeiros prisioneiros alemães começaram a chegar a campos soviéticos, em números substanciais após a Batalha de Stalingrado, entraram em um sistema não preparado para seu cuidado, mas determinado a explorar seu trabalho. O NKVD administrava redes de campos de prisão separadas para prisioneiros de guerra alemães, distintas das instalações do Gulag que abrigavam cidadãos soviéticos, mas as condições e taxas de mortalidade nesses campos rivalizavam com as piores do Gulag. Soldados alemães capturados em Stalingrado em janeiro e fevereiro de 1943 numeravam cerca de 91 mil homens. Já haviam suportado meses de cerco, fome e guerra invernal. A maioria sofria de congelamento, disenteria, tifo ou feridas quando capturados. Forças soviéticas os marcharam para o leste em direção a campos de trânsito com comida ou cuidados médicos mínimos. Milhares morreram nessas marchas. Aqueles que alcançaram os campos encontraram barracas de madeira sem aquecimento, rações mínimas e sem instalações médicas além do mais rudimentar. A mortalidade em campos de prisioneiros de guerra alemães durante 1943 e 1944 excedeu 40%. Desses prisioneiros de Stalingrado, apenas cerca de 6 mil sobreviveram para retornar à Alemanha na década de 50. Os assassinos primários foram fome, doença e trabalho excessivo. As rações nesses campos proporcionavam calorias insuficientes para a sobrevivência, mesmo sem trabalho. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar 12 a 14 horas diariamente em minas, florestas e canteiros de obras. Aqueles que eram fracos demais para trabalhar recebiam rações reduzidas, acelerando seu declínio em direção à morte. Interrogadores soviéticos tomavam interesse particular em oficiais alemães e especialistas. Oficiais de inteligência, membros das SS e especialistas técnicos enfrentavam interrogatórios extensivos sobre capacidades militares alemãs, táticas e crimes de guerra. Esses interrogatórios empregavam a gama completa de técnicas do NKVD já descritas nos protocolos padrão de interrogatório. O objetivo era tanto a extração de inteligência quanto a identificação de criminosos de guerra para eventual processamento. Alguns prisioneiros alemães demonstraram cooperação, fornecendo informações detalhadas sobre operações da Wehrmacht e atrocidades nazistas. Outros resistiram durante semanas ou meses antes de ceder. O NKVD demonstrou paciência com objetivos de inteligência valiosos, compreendendo que a pressão sistemática eventualmente produziria resultados. Prisioneiros que forneciam inteligência útil às vezes recebiam condições marginalmente melhores, embora isso raramente se traduzisse em sobrevivência real, dado o ambiente geral do campo. A paradoxa do tratamento soviético de seus próprios soldados repatriados revelou as prioridades do regime de Stalin com clareza brutal. Enquanto prisioneiros alemães eram tratados como inimigos merecedores de punição severa, soldados soviéticos que haviam sobrevivido ao cativeiro alemão eram tratados como traidores merecedores de algo ainda pior. Essa inversão de lógica refletia a paranoia pessoal de Stalin e sua convicção de que qualquer cidadão soviético que tivesse tido contato com estrangeiros estava potencialmente comprometido. Campos especiais de filtragem do NKVD processavam prisioneiros de guerra soviéticos repatriados separadamente de prisioneiros regulares. Estes campos tipicamente estavam localizados em áreas remotas, onde instalações de retenção em massa podiam ser rapidamente estabelecidas.
Os maiores, em regiões como Smolensk e Gorky, processavam dezenas de milhares simultaneamente. As condições nos campos de filtragem eram deliberadamente duras. O NKVD operava sob a suposição de que patriotas soviéticos genuínos teriam morrido antes de se render. Portanto, sobreviventes eram inerentemente suspeitos. O processo de interrogatório para prisioneiros de guerra repatriados focava obsessivamente no momento da captura e na conduta subsequente. Os interrogadores exigiam relatos detalhados de combate que levassem à captura. Insistiam em nomes de outros soldados presentes. Requeriam descrições de interrogadores alemães e oficiais de campo. Qualquer inconsistência no relato de um prisioneiro através de múltiplos interrogatórios era tratada como evidência de engano. Qualquer admissão de cooperação com alemães, mesmo sob coação, era tratada como colaboração voluntária. Como ilustra o caso de Ivan Kuznetsov, previamente descrito, esse processo invariavelmente produzia confissões forçadas que resultavam em longas sentenças ou execução. O tratamento de civis repatriados e trabalhadores forçados foi paralelo ao de prisioneiros de guerra militares. Milhões de civis soviéticos tinham sido deportados para a Alemanha para trabalho forçado em fábricas e granjas. Quando exércitos aliados liberaram esses trabalhadores em 1944 e 1945, equipes do NKVD chegaram para processá-los mediante filtragem. Mulheres jovens que tinham sido adolescentes quando deportadas enfrentavam acusações de partida voluntária e colaboração. Homens que tinham trabalhado em fábricas alemãs sob guarda enfrentavam acusações de ajudar a economia de guerra alemã. A suposição de culpa até que se prove a inocência impregnava cada aspecto do processo de filtragem. A estrutura ideológica subjacente a este tratamento repousava na afirmação de Stalin de que não havia prisioneiros de guerra soviéticos, apenas traidores. Essa formulação tornava a rendição em si um crime, independentemente das circunstâncias. Um soldado cuja unidade inteira foi destruída, que foi ferido e inconsciente quando capturado, que foi um dos milhões cercados nas derrotas catastróficas de 1941, nenhuma dessas circunstâncias importava. A sobrevivência do cativeiro alemão se tornou sua própria prova de culpa. Esta política teve efeitos devastadores na disposição de soldados soviéticos a se render mesmo em situações sem esperança, sabendo que a captura significava morte certa, ou o Gulag, se sobreviviam. Soldados soviéticos muitas vezes lutavam até a morte em vez de serem feitos prisioneiros. Essa resistência fanática contribuiu para as taxas de baixas extraordinárias na frente oriental. Também significou que soldados soviéticos feridos, que poderiam ter sobrevivido com cuidados médicos adequados, muitas vezes morriam, porque seus camaradas não permitiriam rendição mesmo para receber tratamento. Experimentos médicos e tortura psicológica. Dentro do sistema do NKVD, certas instalações serviam como laboratórios para desenvolver técnicas aprimoradas de interrogatório e controle. Esses programas, operando sob a cobertura de pesquisa médica legítima, submeteram prisioneiros a experimentos projetados para determinar os limites de resistência humana e para desenvolver métodos para quebrar a resistência psicológica. A investigação sobre privação do sono representava uma área de foco. Psicólogos do NKVD e pessoal médico conduziam estudos sistemáticos para determinar precisamente quantas horas de privação do sono eram necessárias para induzir alucinações, quanto tempo os prisioneiros podiam se manter acordados antes de experimentar colapso psicológico completo, e que intervenções podiam estender a efetividade da privação do sono como ferramenta de interrogatório. Prisioneiros selecionados para esses estudos eram submetidos a monitoramento contínuo enquanto eram mantidos acordados durante dias ou semanas. Pessoal médico registrava mudanças fisiológicas: pressão sanguínea, ritmo cardíaco, temperatura, dilatação pupilar. Pessoal psicológico administrava testes para medir degradação cognitiva e estabilidade emocional. Estes experimentos revelaram que a maioria dos indivíduos começava a experimentar alucinações após 72 horas sem dormir. Para 96 horas, o pensamento coerente tornava-se quase impossível.
para 120 horas, dano psicológico permanente podia ocorrer. Armados com esses dados, interrogadores do NKVD podiam calibrar a privação do sono precisamente para quebrar prisioneiros sem deixá-los mentalmente incapazes de confessar ou implicar outros. Experimentos de privação sensorial exploravam os efeitos psicológicos do isolamento completo. Celas especiais foram construídas que eliminavam toda a entrada sensorial, paredes insonorizadas, escuridão absoluta, temperatura constante, contato humano mínimo. Os prisioneiros eram confinados nessas celas durante semanas, enquanto investigadores observavam os efeitos. Respostas iniciais incluíam ansiedade e desorientação. Depois de vários dias, prisioneiros tipicamente experimentavam alucinações e desorientação temporal, perdendo a habilidade de rastrear o tempo. O confinamento prolongado produzia sintomas semelhantes à psicose: delírios paranoicos, explosões violentas, retraimento catatônico. Essas descobertas foram incorporadas em protocolos padrão de interrogatório. Prisioneiros identificados como alvos de inteligência de alto valor ou como particularmente resistentes a métodos convencionais de interrogatório eram submetidos à privação sensorial prolongada para suavizar defesas psicológicas antes que o questionamento fosse retomado. A técnica demonstrou ser brutalmente eficaz. Prisioneiros que haviam resistido semanas de interrogatório convencional frequentemente sucumbiam em dias após tratamento de privação sensorial. O desenvolvimento das psicushkas, hospitais psiquiátricos punitivos, representava outra fusão de medicina e repressão. O conceito baseava-se na premissa ideológica de que cidadãos soviéticos genuínos não podiam se opor ao regime. Portanto, qualquer um que se opusesse ao regime deveria estar mentalmente doente. Essa formulação permitia que a dissidência política fosse patologizada e dissidentes fossem encarcerados indefinidamente em instalações médicas sem julgamento. Durante os anos de guerra, as psicushkas serviam a múltiplos propósitos. Confinavam indivíduos cujo arresto seria politicamente complicado, mas cuja liberdade o NKVD não poderia tolerar. Proporcionavam cobertura para reter prisioneiros que o NKVD queria manter vivos para possível uso futuro. Ofereciam oportunidades para experimentação psiquiátrica em sujeitos humanos sob o pretexto de tratamento. As condições nessas instalações combinavam elementos de prisão e asilo. Os pacientes eram retidos contra sua vontade em pavilhões fechados. Eram medicados forçosamente com drogas que produziam efeitos colaterais severos: tremores, deterioração cognitiva, dano neurológico permanente. Eram submetidos a tratamentos de eletrochoque administrados como castigo por descumprimento das diretrizes do pessoal. A pesquisa de interrogatório químico explorava o uso de drogas para extrair informações. Pessoal médico do NKVD experimentava com várias substâncias para determinar se métodos químicos poderiam substituir ou suplementar a tortura física. Escopolamina, barbitúricos e anfetaminas foram testados em prisioneiros. Os investigadores buscavam drogas que reduzissem inibições e resistência psicológica enquanto mantinham função cognitiva suficiente para que os prisioneiros fornecessem informações úteis. Os resultados foram mistos. Algumas drogas produziam confabulação em vez de verdade, com prisioneiros gerando histórias fantásticas que soavam convincentes, mas não tinham relação com a realidade. Outras produziam desorientação tão severa que os prisioneiros não conseguiam se comunicar de forma coerente. Os compostos mais promissores exigiam calibração cuidadosa da dosagem em relação ao peso corporal e à fisiologia individual, tornando-os impraticáveis para uso rotineiro. Apesar dessas limitações, a pesquisa sobre interrogatório químico continuou durante todos os anos de guerra. As técnicas de tortura psicológica foram refinadas através da prática e observação. Psicólogos do NKVD desenvolveram protocolos para usar vínculos emocionais de prisioneiros contra eles. Os interrogadores ameaçavam famílias de prisioneiros, às vezes trazendo membros da família para salas de interrogatório para serem torturados na presença do prisioneiro. Eles exploravam o amor parental, ameaçando crianças com orfanatos ou abuso.
Usavam humilhação sexual e ameaças de violação sistematicamente contra homens e mulheres. As execuções simuladas representavam uma arma psicológica particularmente eficaz. Os prisioneiros seriam retirados de suas celas à noite, seria dito a eles que estavam sendo executados, marchados para locais de execução e submetidos a rituais elaborados, incluindo leitura de sentenças de morte, venda de olhos e ter armas pressionadas contra suas cabeças. No último momento, a execução seria cancelada e o prisioneiro retornaria à sua cela. Este processo seria repetido múltiplas vezes. O dano psicológico de acreditar estar prestes a morrer, seguido por adiamento temporário, depois ameaça de morte renovada, produzia um trauma profundo que muitas vezes precipitava confissões. Os efeitos fisiológicos acumulativos da tortura prolongada foram documentados por meio de exames médicos que os locais do NKVD realizavam em alguns prisioneiros. Esses registros revelaram padrões de dano: fraturas ósseas que haviam cicatrizado de forma inadequada, cicatrização de tecido de agressões repetidas, danos renais de lesões internas, perda auditiva devido a pancadas na cabeça, destruição dental por serem agredidos no rosto. Alguns prisioneiros desenvolveram condições de dor crônica devido à tortura que persistiram pelo resto de suas vidas. Os sobreviventes que eventualmente foram liberados da custódia do NKVD, seja após anos em campos ou após reabilitação durante os períodos pós-Stalin, carregavam cicatrizes psicológicas permanentes. Muitos experimentaram o que mais tarde seria reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático, pesadelos, flashbacks, hipervigilância, entorpecimento emocional. A experiência de tortura sistemática e desumanização alterou fundamentalmente a relação dos sobreviventes com a realidade, a confiança e a conexão humana. Os profissionais médicos e psicológicos que participaram desses programas operavam dentro de uma estrutura ideológica que justificava suas ações. Eles acreditavam que serviam à revolução e protegiam o Estado soviético de inimigos. Convenciam-se de que o sofrimento que infligiam servia a um propósito superior. Essa racionalização moral foi paralela à dos médicos nazistas conduzindo experimentos em campos de concentração, demonstrando que a ética médica profissional poderia ser subordinada à ideologia estatal através de diferentes sistemas políticos. Legado de silêncio, encobrimento do pós-guerra e revelações modernas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em maio de 1945, o governo soviético enfrentou o desafio de ocultar a escala de operações do NKVD durante o conflito. Os aliados ocidentais sabiam da repressão soviética em termos gerais, mas careciam de evidência detalhada de atrocidades específicas. O governo de Stalin se moveu sistematicamente para assegurar que a evidência permanecesse oculta e que as testemunhas permanecessem em silêncio. As valas comuns estavam entre as evidências mais comprometedoras que requeriam ocultamento. Em locais através da União Soviética, unidades de engenharia do NKVD conduziam operações para disfarçar localizações de enterramento. Em alguns locais, corpos foram exumados e cremados para eliminar evidências físicas. Em outros, camadas adicionais de terra foram acrescentadas e a superfície foi projetada para parecer natural. Árvores e vegetação foram plantadas para acelerar o desaparecimento de qualquer perturbação visível. A construção de estradas e projetos de edificação foram deliberadamente direcionados para cobrir certos locais de enterramento, com supervisão do NKVD, garantindo que os trabalhadores de construção que descobrissem restos humanos compreendessem a necessidade de silêncio. A documentação apresentava desafios diferentes. O NKVD havia criado montanhas de papelada, registros de prisão, protocolos de interrogatório, ordens de execução, registros de sepultamento, registros de campos. Destruir toda essa documentação era impraticável e eliminaria informações valiosas que o aparato de segurança poderia precisar no futuro. Em vez disso, os arquivos foram classificados nos níveis mais altos e armazenados em arquivos seguros, com acesso restrito a pessoal sênior do NKVD. Arquivos regionais contendo documentos gerados localmente foram consolidados e transferidos ao controle de Moscovo.
Os sobreviventes representavam a maior ameaça ao encobrimento. Milhões de cidadãos soviéticos tinham passado por prisões e campos do NKVD. Ainda mais tinham testemunhado prisões de vizinhos, colegas e membros da família. O regime implantou múltiplas estratégias para garantir que essas testemunhas permanecessem em silêncio. Aqueles liberados de campos enfrentavam restrições sobre onde podiam viver, tipicamente proibidos de cidades maiores onde poderiam atrair atenção ou se organizar com outros ex-prisioneiros. Eram obrigados a se reportar regularmente em escritórios locais do NKVD. Compreendiam que discutir suas experiências publicamente resultaria em nova prisão. O terror reforçava o silêncio. O NKVD prendeu e repreendeu ex-prisioneiros de campos que falavam abertamente sobre suas experiências. As famílias aprendiam a não discutir parentes presos por medo de trazer suspeitas sobre si mesmas. Uma sociedade inteira desenvolveu hábitos de autocensura, onde milhões de pessoas carregavam conhecimento traumático que nunca podiam expressar com segurança. Este silêncio coletivo tornou-se uma característica definidora da sociedade soviética durante décadas. A política internacional contribuiu para a cumplicidade ocidental nesse encobrimento. Enquanto a aliança de tempos de guerra mudava para a confrontação da Guerra Fria, os governos ocidentais possuíam inteligência limitada sobre a repressão interna soviética. Mais importante, reconhecer a escala de atrocidades soviéticas teria complicado a narrativa de tempos de guerra de superioridade moral aliada sobre a maldade nazista. Os governos ocidentais acharam conveniente focar a atenção nos crimes nazistas enquanto minimizavam ou ignoravam as ações soviéticas paralelas. A massacre de Katyn exemplificou esta dinâmica. Quando forças alemãs descobriram as fossas comuns em abril de 1943, publicaram os achados extensivamente, identificando corretamente o NKVD como responsável. O governo soviético imediatamente afirmou que os alemães haviam cometido a massacre durante sua ocupação. Governos ocidentais, apesar de evidências sugerindo culpa soviética, aceitaram a versão soviética para manter a unidade da aliança. Mesmo após a guerra, quando evidências adicionais emergiram, os governos ocidentais permaneceram oficialmente agnósticos sobre a responsabilidade durante décadas. A morte de Stalin em março de 1953 criou oportunidades limitadas para discussão sobre a repressão durante seu governo. O discurso secreto de Nikita Khrushchev no 20º Congresso do Partido, em fevereiro de 1956, reconheceu alguns excessos da era Stalin, mas a crítica permaneceu estreitamente focada em membros do partido que haviam sido vitimizados. Os milhões de cidadãos soviéticos ordinários que haviam sofrido não foram mencionados. A desestalinização de Khrushchev foi cuidadosamente calibrada para proteger a legitimidade do sistema soviético, enquanto reconhecia erros específicos. A reabilitação limitada das vítimas ocorreu durante os anos de Khrushchev. Alguns prisioneiros foram libertados de campos. Alguns que haviam sido executados foram exonerados postumamente. Mas a reabilitação foi seletiva e incompleta. Nenhuma contabilidade sistemática de vítimas ocorreu. Nenhum reconhecimento público da escala completa do sistema carcerário do NKVD foi permitido. O aparato de segurança, renomeado KGB, reteve controle de arquivos e continua suprimindo informações detalhadas. O avanço chegou com a política de glasnost de Mikhail Gorbachev no final dos anos 80. Enquanto os controles sobre a informação se afrouxavam, jornalistas e historiadores obtiveram acesso limitado a arquivos anteriormente fechados. As revelações impactaram até mesmo cidadãos soviéticos que haviam vivido durante o governo de Stalin. A natureza sistemática da repressão, as cotas precisas para prisões e execuções, a meticulosidade burocrática do assassinato em massa. Esses detalhes excederam o que até mesmo observadores informados haviam imaginado. Memorial, uma organização da sociedade civil, fundada em 1988 por Andrei Sacharov e outros, começou a documentar sistematicamente as vítimas da repressão soviética. Voluntários recolheram depoimentos de sobreviventes e membros familiares.
Obtiveram acesso a arquivos regionais e copiaram milhares de documentos. Criaram bases de dados de nomes de vítimas, tentando compilar listas abrangentes daquelas que haviam sido presas, executadas ou mortas em campos. Para meados dos anos 90, a base de dados do memorial continha mais de 3 milhões de nomes, e os investigadores compreendiam que isso representava apenas uma fração do total de vítimas. Os arquivos desclassificados durante os anos 90 revelaram os detalhes operacionais do sistema do NKVD. Pesquisadores encontraram o texto original de ordens operacionais estabelecendo cotas de prisão. Encontraram procedimentos de troicas sentenciando milhares em sessões únicas. Encontraram registros meticulosos de enterro documentando quem havia sido executado, quando e onde os corpos foram enterrados. Encontraram protocolos de interrogatório detalhando métodos de tortura. A evidência documental confirmou e excedeu o que os sobreviventes haviam testemunhado. A análise estatística de materiais desclassificados permitiu que historiadores estimassem números totais de vítimas com precisão crescente. O total de detenções pelas forças do NKVD durante o governo de Stalin excedeu 20 milhões. Desses, aproximadamente 2 milhões foram executados. O restante recebeu sentenças de trabalho forçado ou exílio interno. A mortalidade em campos devido à fome, doença e trabalho excessivo matou vários milhões a mais. As mortes excessivas totais atribuídas à repressão do NKVD durante o governo de Stalin chegaram a entre 6 e 9 milhões, com cerca de 1 a 1,5 milhões ocorrendo durante os anos de guerra de 1939 a 1945. A exumação de fossas comuns proporcionou confirmação física de evidência documental. Equipas forenses, trabalhando em locais como Butovo e Komunarka, perto de Moscovo, Bikovnia, perto de Kiev, e dezenas de outras localizações através da antiga União Soviética, recuperaram restos de centenas de milhares. O trabalho foi meticuloso: identificar vítimas individuais quando possível, determinar causas de morte, recuperar efeitos pessoais. Estas escavações transformaram abstrações estatísticas em realidade humana. Cada esqueleto representava uma vida individual destruída. A relação da Rússia moderna com esta história permaneceu profundamente disputada. O governo russo reconhece oficialmente que repressão ocorreu e foi injusta, mas resiste a uma contabilidade abrangente ou comemoração pública sustentada. Quando o memorial foi forçosamente fechado em dezembro de 2021, a ação sinalizou desconforto oficial com a investigação contínua de crimes da era soviética. Arquivos que haviam sido abertos durante os anos 90 foram progressivamente reclassificados. O acesso a documentos tornou-se mais restrito. O testemunho de sobreviventes idosos se tornou cada vez mais urgente à medida que a geração que experimentou o terror de Stalin envelhecia e morria. Pesquisadores nos anos 90 e 2000 conduziram milhares de entrevistas de história oral, registrando experiências antes que testemunhas falecessem. Esses testemunhos forneceram detalhes que documentos não podiam capturar: a experiência emocional de prisão e interrogatório, as estratégias psicológicas para sobreviver a campos, os efeitos a longo prazo do trauma nas vidas dos sobreviventes. Anna Mijailovna, entrevistada em 1998 aos 79 anos, descreveu sua prisão em 1942, quando tinha 23. Ela havia trabalhado como secretária em um ministério governamental. Alguém a havia denunciado por fazer comentários críticos sobre políticas de racionamento. Oficiais do NKVD a prenderam no trabalho, levando-a diretamente para a Lubyanka. Suportou semanas de interrogatório, onde foi mantida em pé durante horas, privada de sono e ameaçada de execução se não confessasse a agitação antissoviética. Eventualmente, assinou uma confissão que não havia lido. Sua sentença: 8 anos em um campo no Cazaquistão. Cumpriu o período completo. Foi liberada em 1950, mas foi proibida de retornar a Moscovo. Passou o resto de sua vida em exílio interno, morrendo em 1999 sem nunca ter sido autorizada a retornar à sua cidade natal.
Histórias como a de Ana contavam em milhões. Cada uma representava uma tragédia individual. Coletivamente, documentavam um sistema estatal que havia convertido a perseguição em massa em rotina e burocracia. O NKVD da era Stalin havia demonstrado que um aparelho estatal moderno poderia ser empregado para repressão sistemática em uma escala previamente inimaginável. A maquinaria sobreviveu à morte de Stalin, renomeada, mas fundamentalmente similar, operando durante todo o período soviético até o colapso do sistema. A contabilidade histórica completa permanece incompleta. Muitos arquivos permanecem fechados. Vítimas enterradas em tumbas sem marcas permanecem não identificadas. Famílias dos desaparecidos ainda carecem de certeza sobre os destinos de seus entes queridos. O governo russo demonstrou pouca inclinação para processos abrangentes de verdade e reconciliação comparáveis àqueles conduzidos em outros países, confrontando histórias de atrocidade em massa. No entanto, o registro histórico que surgiu desde 1991 fornece evidências suficientes para conclusões claras. O sistema prisional do NKVD durante a Segunda Guerra Mundial funcionou como uma máquina para processar milhões de seres humanos para execução, trabalho escravo ou destruição por negligência intencional. Operou paralelo ao sistema de extermínio nazista, impulsionado por ideologia diferente, mas alcançando escalas comparáveis de sofrimento e morte. O reconhecimento dessa história permanece essencial para compreender a extensão completa da catástrofe humana durante a Segunda Guerra Mundial e para prevenir atrocidades semelhantes no futuro.